dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025, quarta-feira, véspera do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Vasco, no Maracanã. Gravando esse vídeo aqui para tentar fazer uma comparação entre os elencos, né? Ainda não vi nada absurdo sendo falado sobre. É lógico que você é clubista, afinal de contas, né, qualquer bola rachada, né, vai tender pro Fluminense, mas vou tentar ser o menos possível, assim, né? Tentar usar um pouquinho da razão nessa história aí, tá? Vamos começar, né, lógico, pelo início, pelo teoricamente né, Léo Jardim e Fábio. Eu acho que aí não tem nem discussão, Fábio, né? Fábio pelo que fez no Campeonato Brasileiro, né? E a comparação está sendo feita pelos jogadores que fizeram no Campeonato Brasileiro, não pela temporada inteira, enfim, né? Até porque fica mais fácil na hora de precisar olhar número e tal, até porque eu não acompanhei o Vasco tanto assim. Léo Jardim é um grande goleiro, né? Se você olhar números, ele até tem um número de defesas maior que o Fábio no Campeonato Brasileiro, mas também, né, tem um número maior de gols sofridos, né? Então significa que esse número de defesas maior do Léo Jardim é simplesmente pelo fato do Vasco sofrer mais finalizações que o Fluminense, né? Mas eu acho que não tem nem discussão, o Fábio é melhor que o Léo Jardim. Tá, na lateral direita, Paulo Henrique e Samuel Xavier, né? Eu já falei aqui algumas vezes que para mim Samuel Xavier merecia uma chance na seleção brasileira. Para mim Samuel Xavier, né, deveria estar ali entre os melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Porém, né, o Paulo Henrique tem números melhores ofensivamente falando e defensivamente falando que Samuel Xavier, né? O Samuel Xavier tem mais gols, né? Mas o Paulo Henrique também entrega, eu acho que no somatório, uma participação em gols melhor do que o Paulo Henrique entrega a participação em gols melhor que o Samuel Xavier. Então aqui é até uma prova, né, que eu não estou sendo tão clubista assim, né? O Paulo Henrique leva em relação ao Samuel Xavier, né? Então 1-1, né, nessa comparação entre os jogadores de Fluminense e Vasco. Na zaga, né, começando pelo Thiago Silva, que pelo que eu vi, né, na internet ali, do provável time titular e do posicionamento dos jogadores do Vasco, né, ele iria disputar com Carlos Cuesta, né, mas entre Carlos Cuestas ou Robert Renan, né, vou ser bem sincero, não vai fazer diferença, o Thiago Silva leva, né, por ser um dos melhores zagueiros do Brasil em atividade, né, isso é indiscutível. Não é clubismo, o cara até ano passado estava disputando Premier League, né? Tem interesse do Milan para ir disputar campeonato italiano ano que vem, apesar da idade, né? E é um dos melhores zagueiros do país, né? Não é o melhor por causa da idade, se não fosse a idade era o melhor zagueiro em atividade do país, né? Então não tem discussão, né? Entre Thiago Silva e Robert Renan e Carlos Cuesta, a gente fica com o Thiago Silva, e aí do outro lado, né, Robert Renan ou Freitas, né? Vou ser sincero que eu não comparei Carlos Cuesta com Freitas, né? Mas vamos colocar com Robert Renan, né? E aí o Robert Renan fica com a vaga do Freitas, assim, né? O Freitas ele é até melhor, né, numa coisa que o Diniz gosta, que seria tocar a bola, ter uma qualidade no passe melhor, né? A bola longa o Diniz não gosta tanto, mas ele também tem uma qualidade melhor na bola longa. Mas em termos defensivos, o Robert Renan, né, pelos números, né, foi melhor do que o Freitas no Campeonato Brasileiro, né? E o Freitas não é nenhuma unanimidade no Fluminense, apesar de eu achar que a torcida pega no pé dele de forma errada, né? Mas dessa vez fica com o Robert Renan. Na lateral esquerda, né, eu acho que lá o titular seria o Piton, que saiu machucado. Eu acho porque eu não sei se estou errando o nome do jogador, tá? E aí quem vai jogar no lugar, pelo que eu vi, é o Pumita improvisado, né? E na comparação Pumita e René, não tem comparação, né? Seja pelo que o Pumita fez na posição certa dele, ou ele jogando improvisado na esquerda. Até a torcida do Vasco parece que acha que ele vai melhor na esquerda do que na direita. O René foi melhor no Campeonato Brasileiro, na temporada, do que o Pumita Rodrigues, tá? Então na defesa, né, por enquanto, né, fica Fábio, Paulo Henrique, Thiago Silva, Robert Renan e René, né? Tá um 3-2 aí, né? A coisa começa a ficar mais
Não sei se ficaria mais disputada, né? Mas acho que começa a favorecer mais o time do Fluminense a partir de agora, assim, do meio para frente, né? Mas vamos ver aqui, Martinelli e Thiago Mendes, pelo que eu vi, né? Pensando em Martinelli, que vem jogando com o Zubeldia como primeiro volante, o primeiro volante lá seria o Thiago Mendes, não tem nem discussão, né? Martinelli é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro e vem sendo, né, tendo esse espaço já, não só nesse ano, né, apesar de às vezes a torcida do Fluminense pegar no pé do garoto, né, de forma exagerada, mas é um dos melhores volantes, vem se consolidando cada vez mais na posição, faz a 1, faz a 2, eu quero ver ele fazendo a 3 no meio de campo, né, como terceiro homem de meio de campo. Eu acho que ele tem como crescer assim, e talvez ser até melhor visto em termos de seleção brasileira e mercado europeu, se ele for terceiro homem de meio de campo, né? Mas o Martinelli, essa discussão aí, bota o Thiago Mendes no bolso, assim. Eu acho que talvez seja a maior disparidade entre as posições, tá? Agora, né, pensando no Hércules, que para mim seria o titular, né, em disputa com Cauã Barros, né? O Hércules também tem uma ligeira vantagem sobre o Cauã Barros, né, em números e tudo mais, né, em futebol mesmo jogado, né? O Cauã Barros tem menos tempo de Vasco, se eu não me engano, ou pelo menos uma minutagem menor, né, do que o Hércules teve pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas o Hércules está na frente. Agora, se o Zubeldia escalar o Nonato, né, eu acho que aí fica mais equilibrado, né? Não colocaria o Cauã Barros na frente, mas eu colocaria um empate nessa posição. Mas lembrando que para mim deveria jogar o Hércules, então é Hércules por enquanto. A gente ganha, né, as duas posições da volância em comparação com o Vasco, tá? Agora Coutinho e Acosta, né? Qualquer torcedor do Vasco vai querer colocar o Coutinho, qualquer torcedor do Fluminense vai querer botar o Acosta, e vou ser sincero, né, para mim é um empate aí, né? Não é fugir da dividida, né? Mas para mim é um empate, até porque, né, se for pensar momento, é Acosta, tá? No Campeonato Brasileiro, né, o momento é do Acosta. O Acosta fez menos jogos do que o Coutinho no Campeonato Brasileiro e acaba entregando em proporção até, né, a mesma participação em gols do que o Coutinho, né? Então, assim, mas eu acho que é um empate entre os dois jogadores, né, que são ali principais criadores dos dois times, tá? Entre o Acosta e o Coutinho, né? Eu entendo, pelo que eu lembro do Coutinho e pelo pouco que eu vi do Coutinho, né, o Coutinho pode até ter maior qualidade técnica do que o Acosta, mas o Acosta tem maior qualidade física, né, apesar de estar sempre cansado também no segundo tempo, mas enquanto está em campo ele entrega muito mais, corre muito mais o campo do que o Coutinho, né? Então, para mim é um empate nessa posição, né? Aí agora, né, vem os pontas, né? E aí, assim, né, pensando que a gente vai para esse jogo do Soteldo e Serna, né, e fazendo a comparação para o primeiro jogo, então quem iria em comparação, pelo que eu vi do Vasco, do posicionamento do Vasco com o Nuno Moreira, seria o Soteldo, tá? E aí não tem discussão, é Nuno Moreira, tá? Apesar do Soteldo estar bem aí nos últimos 4 jogos, né, o desempenho do Nuno Moreira no Campeonato Brasileiro, né, pelo Vasco é melhor do que o Soteldo pelo Fluminense, né? Então não tem nem discussão entre Nuno Moreira e Soteldo, tá? Pensando no jogo todo, né, no próximo jogo é o Serna que tá por ali, e aí seria um outro empate, né? Sei que parece que a torcida do Vasco ama o Nuno Moreira. É Nuno Moreira o nome dele? É Nuno, vamos botar só Nuno. Nuno eu tenho certeza que mas o Serna e o Nuno têm números bem parecidos no Campeonato Brasileiro, mesmo número de participações em gols, se eu não me engano agora 12, né, 7 gols, 5 assistências ou vice-versa, né? E aí seria um empate. Mas pensando no primeiro jogo é Soteldo, pensando no confronto é Serna, tá? E aí indo para o outro lado, que é o Andrés Gomes, né, contra esse momento o Serna, né? E aí o Serna é melhor que o Andrés Gomes, pensando no confronto com o retorno do Canóbio, e aí o Canóbio é melhor que o Andrés Gomes, tá? Mas por enquanto aí, né, fica Nuno e Serna, né? Nuno pela esquerda e o Serna pela direita, já que o Soteldo tende a entrar pela esquerda, tá? E no ataque, né, independente de quem for o centroavante do Fluminense, tá? Seja Everaldo, seja JK, até mesmo o Germancano, se voltar agora, ainda mais que seria um Germancano voltando de lesão, a posição é do Ryan e não tem o que discutir. É só ver o que
os três fizeram no segundo semestre e o que o garoto do Vasco vem fazendo no segundo semestre, que não tem discussão de quem é mais importante, de quem está melhor na temporada, né, nesse momento da temporada, enfim, né? Então não tem essa discussão, né? Então, pensando para o jogo de amanhã, né, seria Fábio, Paulo Henrique, Thiago Silva, Robert Renan e René, tá? Martinelli, Hércules, e aí um empate entre Acosta e Coutinho, né? Se fosse um par ou ímpar, daria para escolher qualquer um dos dois, tá? Pensando, eu comecei falando da esquerda, né? Mas começando pela direita, na ponta direita seria o Serna, com o retorno do Canóbio, tá? Na ponta esquerda seria o Nuno, né, com o retorno do Canóbio e o Serna indo para a esquerda, né, seria um empate entre os dois, e no ataque o Ryan. Então o Fluminense ficou com Fábio, né, Thiago Silva, René, né, Martinelli, né, e Serna, né. O Fluminense ganha aí em 6 posições, tá? O Serna jogando pela direita em disputa com o Andrés Gomes, tá? O Vasco fica com Paulo Henrique, o zagueiro Robert Renan, né, e com o Nuno, né? Então aí você teria um 6-3, né, e um empate em 2 posições, que seria o meio de campo empatado Coutinho e Acosta, né? E calma aí que eu falei uma besteira, né? O Vasco fica com, vou voltar aqui, o Vasco fica com Paulo Henrique, Robert Renan, Nuno e Ryan, né, 6-4. Aí você teria um empate entre Coutinho e Acosta, um empate só. Eu tava fazendo a conta aqui, não tava fechando os 11, né? E se o Canóbio voltando, né, você passa a ter ali 2 empates, né? E aí o Vasco fica com 3 posições. Eu acho que a minha confusão foi essa. Beleza? Saudações tricolores, faz o L, e o Fluminense já começa ganhando a disputa amanhã, tá? Amanhã é vitória Fluminense. Faz o L novamente.